Seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Sou Reginaldo Pessoa e neste vídeo irei responder a um questionamento que me tem sido feito. A mulher, ela pode exercer o ministério pastoral? O ministério feminino é bíblico. Por isso, quero convidar você a assistir este vídeo até o final. Não pule este vídeo para que você possa compreender esta questão, que parece simples. Eu poderia responder não ou sim, simplesmente assim, mas não é. Essa questão é complexa e precisa de uma reflexão bíblica. Quero agradecer a você que já se inscreveu, já faz parte desta família. E quero convidar você que ainda não é inscrito, deixe já o seu like e também se inscreva, aproveite, venha fazer parte desta família abençoada. Essa questão do ministério feminino, do ponto de vista bíblico, ela tem sido levantada muitas vezes e há muitas pessoas aí respondendo também aqui no YouTube sobre essa questão. Mas eu quero, de uma maneira diferente, abordar esse tema com muita responsabilidade e também com muito carinho, porque o ponto de vista bíblico, ele vai te surpreender. Sabemos que o apóstolo Paulo, temos 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, mas sabemos que apenas 7 dessas 13 são as autênticas cartas do apóstolo Paulo. Apenas 7. E uma das cartas que temos aqui em mãos, que eu quero abordar agora, é a primeira carta de Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e principalmente o capítulo de número 14, versículo de número 33 até o versículo de número 35, que diz assim: pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, pois é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Eu quero abordar esse tema e este versículo de uma maneira muito responsável, já falei. Quando nós encontramos esse texto nas Escrituras Sagradas, nós podemos já imaginar e nos lembrar do que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 até o versículo 15. E se nós compararmos esse texto com o que está escrito lá em Timóteo, é semelhante. É similares os textos. E eu quero informar que toda a carta da primeira aos Coríntios, ela tem um contexto literário profundo. Mas estes versículos vão desequilibrar essa peça literária. Essa peça literária é desequilibrada quando nós colocamos estes versículos que agora pronunciado no meio desta carta. Parece que há um desequilíbrio, há um desarranjo, os estilos não é o mesmo. Não é o mesmo estilo, a hermenêutica ela começa a ter um problema. Por quê? Porque estes versículos aqui é o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 até o 15. E quando nós verificamos esse contexto, quando nós lemos o capítulo 14 sem esses versículos, ele fica suave, ele fica todo inteirado, mas quando colocamos aqui, há um desequilíbrio. Então temos um problema que precisamos resolver, um problema hermenêutico. A hermenêutica vai nos exigir, nos levar para que estes versículos sejam observados com mais calma, com mais tranquilidade. Quando olhamos para o Codex Fuldenses, nós encontramos essa seguinte imagem que está aparecendo aí, que você está vendo. Isso aí que você está vendo aqui
Codex Fuldensis, ou seja, embaixo nessa glosa é o comentário. Este comentário é como se fosse uma nota de rodapé que nós encontramos em nossas Bíblias acerca dos estudos. É o comentário que o copista, que alguém fez sobre 1 Timóteo capítulo 2. É este comentário que está aqui e que, com o passar do tempo, foi inserido neste capítulo. A Bíblia, ela é profunda, ela é a palavra de Deus. Eu creio na inerrância profética da Bíblia, mas para que eu possa entender a inerrância profética da Bíblia, eu tenho que entender todo o seu contexto teológico, e para entender todo o seu contexto teológico, eu preciso estudar todo o seu contexto histórico, para chegar no denominador comum, que é o contexto profético da Bíblia. Porque se eu apenas for pelo contexto teológico, eu estarei me perdendo em alguns lugares. Então eu preciso também casar o contexto histórico para que eu possa ter uma noção real do que a palavra de Deus está a me transmitir. Eu preciso conhecer o contexto teológico, eu preciso conhecer o contexto histórico para saber a Bíblia em todas as suas dimensões e entender principalmente a dimensão profética da Bíblia, na sua inerrância profética. Eu posso dizer que a teologia vai me levar por um caminho, a história, porém, me levará por outro caminho. Então eu preciso entender esses dois para casar como carne e unha e entender a dimensão profética da Bíblia. E entendendo essa dimensão profética, eu quero que você me entenda, eu vou entender e vou compreender e crer cada vez mais na inerrância profética da Bíblia. A Bíblia, ela contém histórias de vários assuntos, de vários personagens. Ela contém erros históricos, ela contém erros teológicos, ela contém erros de tradução principalmente, mas ela não contém erros proféticos. Essa é a grande questão, que os teóricos se debatem, que os estudiosos naufragam muitas vezes por não entender ou por não descobrirem a real função da dimensão profética da Bíblia. E eu preciso entender isto, partir deste ponto para analisar qualquer assunto, não é somente este tema. Então o ministério pastoral feminino aqui vai me dizer o seguinte, que esse contexto aqui do capítulo 14 da carta da 1 Coríntios, ela contradiz esse texto aqui que foi citado, contradiz outra carta do apóstolo Paulo, que é a carta aos Romanos, principalmente no capítulo 16. A carta aos Romanos foi redigida por Técio, e aqui esta carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios, ela do apóstolo Paulo ainda no século I, e eu preciso entender que a carta atribuída ao apóstolo Paulo a 1 e 2 Timóteo é uma carta deuteropaulina que surgiu no século no segundo século. Então há um espaço de tempo muito grande aí entre uma carta e outra, para começarmos a analisarmos. Então aqui eu vou encontrar um apóstolo machista,
eu vou encontrar um apóstolo Paulo muito machista, um apóstolo Paulo dizendo para as mulheres ficarem caladas, que as mulheres não podem falar, não é permitido a elas falarem na igreja. Mas no início do capítulo 14, este mesmo apóstolo Paulo está nos relatando que todos podem profetizar, que todos devem profetizar na seguinte ordem, um após o outro. Ou seja, ele está no geral, no início do capítulo 14, e aqui ele está excluindo as mulheres. Aqui ele está excluindo as mulheres. Então, esses versículos, principalmente do 33 ao 36, são versos que contradizem o estilo literário, que contradizem o contexto da peça literária. E quando eu parto ainda para Romanos, capítulo 16, por que eu vou partir para o capítulo 16? Porque no capítulo 16, o apóstolo Paulo faz menção a 27 pessoas. A 27 pessoas ele faz menção ali em Carta aos Romanos, capítulo 16. E dessas 27 pessoas, várias mulheres. O primeiro problema de 1 Coríntios, onde encontramos o apóstolo Paulo dizendo que as mulheres precisam ficar caladas, igual está em 1 Timóteo. 1 Timóteo é uma carta atribuída, é uma carta deuteropaulina atribuída ao apóstolo Paulo, porém, ela é escrita já no século II, cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Agora sabemos que ele tem 7 cartas autênticas. E se você quer que nós façamos também um vídeo sobre essas cartas autênticas, cartas deuteropaulinas e tudo isso aí para que você possa entender melhor esse contexto do Novo Testamento, deixa também no comentário, faça o seu comentário, porque estamos aqui, mas precisamos saber se você realmente está acompanhando e se há um interesse. Esse primeiro problema foi resolvido, esses versículos foram interpolações bíblicas. Podemos concluir que as mulheres podem e devem exercer qualquer ministério que Deus lhes delegar, que Deus lhes conceder. As mulheres têm toda a liberdade, biblicamente. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido, vai lá, se inscreve. E se gostou deste vídeo, deixa o seu like. Eu te convido a estar comigo no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.